Olha, que novelinha saifada. Um oceano de possibilidades com um dedo de profundidade. Começa muito bem, termina muito mal. E eu achando que 1888 era a nova velha Dark? Não, tá aí. O problema dos três corpos para provar que a Netflix não sabe lidar com ficção científica. Ah, que saudade de Dark. Que saudade. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribani e você está no Filodoxia para uma resenha, um bate-papo com spoiler de O Problema dos Três Corpos da Netflix. Simbora! Eles estão vindo. Não há nada que você possa fazer para impedi-los. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que a dona Netflix, na sua branquitude, eurocentrismo e etc., continue estragando livros e adaptações, sci-fi sobretudo, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixe um comentário no final se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Bom, e antes de a gente começar, já vamos falar logo sobre adaptação. Não vou falar sobre isso porque não li o livro, fiquei interessado porque vi aí as resenhas e tal, tem vídeo do PH, do Futurice, etc. Já dá pra perceber que o livro é melhor, mais uma vez o livro é melhor do que a adaptação. Eu falei agora no início nessa questão do eurocentrismo, essa coisa da branquitude, de levar pra Inglaterra e essa coisa novelesca que a série se propõe. Já deu pra perceber que eu não gostei da série, ela começa muito bem e joga tudo fora, assim, de uma maneira displicente, até desrespeitosa. A dupla, editor, coloca a cara desses desgraçados aqui, ó, a dupla D&D, responsável lá por Game of Thrones e o final muito doido de Game of Thrones, polêmico e tal, mais uma vez, consegue de alguma forma comprovar o seu fim nefasto com relação a Game of Thrones, assim. Que adaptação esquisita, que roteiro estranho. Tem uma hora que parece que vai ser Seven, né, uma coisa meio de investigação e tal, mas aí de repente tem um Nick Fury, que é o Davos lá de Game of Thrones, e aí o personagem principal se divide em 5 personagens que são rasos, que entram e saem da trama a todo momento. As questões científicas são jogadas, a Floresta Negra, por exemplo, a ideia, né, as ideias filosóficas, né, porque Xing Liu, que é o autor aqui das trilogias, só coloca aqui os livros por gentileza, o Xing Liu, ele parece trabalhar a ideia de filosofia e ciência. Pode questões éticas e filosóficas basear a ciência? Isso é muito caro a mim. Mas assim, a série, ela começa com uma coisa meio jogador número 1, com um CGI e uma computação gráfica risível assim, muito ruim, muito fraco. Talvez seja essa a intenção, vai saber? Tudo bem, a gente suspende a descrença e vamos embora, mas a questão dos personagens, da trama, do envolvimento, sobretudo o personagem que tem câncer e a coisa do barquinho e o amor que ele não diz e tudo mais. Depois do episódio 4, 5, a série degringola e já começa a introduzir temas do segundo livro. Olha, realmente é uma bagunça que dá desgosto de ver. Eu, sinceramente, não consigo entender como é que vai ter, se promete aí 4 temporadas dessa bagaça. Eu não sei como é que isso vai ser feito. Eu acho que a Netflix vai cancelar. Eu espero que cancele antes disso. Eu me envolvi, por exemplo, mais com 1888, né, dos criadores de Dark, que sim, tem problemas. Tem crítica aqui no canal Dark. 1888? Amiga, não tem como te defender. Mas eu me envolvi mais com os mistérios ali do navio, o Titanic, a simulação, a coisa interestelar pro final e tudo mais, do que com essa série. Ela é fraca, ela é rasa, eu não tô entendendo o pessoal gostando. Editor, se conseguir, coloca aí os comentários aqui na minha cara, na tela aí, do pessoal adorando, que é maravilhosa, que é fantástica, que é sensacional, que é engajante e tal. Não tô entendendo, que coisa doida. O que vocês estão na cabeça? Eu, hein? Bom, já que a série é bem zoada pra mim, desculpa se você gostou, é minha opinião aqui, eu achei que ela degringolou muito, os personagens ficam indo e voltando, a personagem da Og, ela às vezes é sexualizada nos momentos nada a ver, como lá na cabana, naquele frio danado, lá no litoral da Inglaterra, todo mundo de casaco, todo mundo de moletom, e ela de calcinha e sutiã, com a perna de fora, não entendi aquilo ali. A atriz tá mal escalada pra mim, assim como todos os outros estão mal escalados, porque o texto também é ruim, né, assim, o texto é ruim. Apesar da série, eu acho que tem uma coisa interessante, que é dar um certo protagonismo ao feminino, acho isso legal, assim, mas assim, eu não consigo me importar com os personagens. Eu já tava na vibe que você eventualmente sente, né, de uma coisa mais niilista, da hashtag Vem Meteoro, destrói tudo, que venham os Santi, que nos dominem e que acabe com essa bagaça. Porque olha que coisa morrienta. É uma série que parece apressada, mas ao mesmo tempo não diz nada e fica andando em círculos. Que doideira. Bom, enfim, vamos chamar aí um momento filosófico para de repente discutir algumas coisinhas que estão na série, mas jogadas assim? Então, bora lá. Vamos a um? Momento filosófico. Bom,
aqui nesse momento filosófico eu queria trazer Immanuel Kant. Sim, Kant com a ideia do imperativo categórico, o reino dos fins e a ética, né? Acho interessante quando você tem ali aqui o Jonathan Pryce, o líder da seita, ali no Apocalipse, no fim do mundo, naquele navio lá que é cortado com as Dona Fribas e tal, ele dialogando com essa outra inteligência e usando e trazendo a ideia que é muito cara em Kant do imperativo categórico para os santi que não conseguem mentir, né? Age de tal maneira que a sua ação possa ser tomada como lei universal. E aí os santi se desinteressam, se decepcionam com a nossa espécie pela nossa habilidade, nossa capacidade, talvez necessidade de mentir, de dissimular. E não é possível confiar em uma espécie assim. Faz muito sentido, né? Eu gostei dessa parte, dessa ideia de trazer a noção de mentira, verdade e civilização como um traço nosso, da espécie humana. E ao mesmo tempo, ainda em Kant, a gente pode trazer a ideia de reino dos fins, né? Kant trabalha a noção de que coisas, basicamente, né, resumindo muito, coisas têm preço, né? Pessoas têm valor em si mesmo. E aí a gente pode pensar em crise climática, etc, né? A gente é responsável por o que vai acontecer daqui a 400 anos? Ora, sim, estamos passando por isso agora, né? E o mundo, o capitalismo, o neoliberalismo e etc, tá pouco se lixando por o que vai acontecer daqui a 100 anos. Haja vista aí as conferências de clima e tudo mais, né? Realizadas em países como Catar, e a gente tá nem aí. E depois a outra civilização, melhor, a outra geração resolve esse problema. Então Kant tem essa ideia aqui que pode ser trazida com a noção de reino dos fins, a ideia de verdade, de não mentir, e a decepção dos santi é bem interessante nessa perspectiva aqui. E aí, como segundo autor, eu poderia trazer Leibniz, né? A questão da monodologia, né? Dos mundos possíveis, né? Este é o melhor mundo possível. Se a gente parar para pensar, o nosso mundo ele tem assim peculiaridades que parece que realmente a vida tal qual é aqui na Terra, ela é única, né? E é um acaso muito interessante a gente pensar a nossa inclinação, né? Os 30 e poucos graus e tal, a nossa ideia de ter esse outro corpo que na verdade é um problema de 2 corpos aqui na Terra, não de 3, que a Lua praticamente não conta. E assim, tem o Marcelo Gleiser, né? O físico, que teve recentemente no Roda Viva, que ele fala muito bem dessa excepcionalidade da Terra, né? Como esse ecossistema quase que único, aparentemente único. Dá só uma olhada no que ele fala. Mas aí você tem que colocar, mas a Terra não é só um pedaço de pedra com tamanho, com uma estrela, ela tem uma lua muito grande, ela tem um campo magnético muito forte, ela tem uma inclinação de 23 graus com relação ao plano da eclíptica, que é fundamental para ter as 4 estações. A atmosfera muito densa, que permite que a gente filtre um monte de coisas que caem do céu. Quando você começa a colocar tudo isso, você fala, caramba, não é só um pedaço de pedra. Então, assim, Cixin Liu, ele parece trazer essas questões, né? Assim como a Revolução Cultural Chinesa, a ideia política ali por trás, que a série começa muito bem, como eu falei, até o 3º, 4º episódio, o 5º talvez, acho que podia acabar ali no 5º, quem sabe. Ela trabalha bem algumas questões, acho que poderia aprofundar mais na questão política, na questão global. Tem ali o início do 4º episódio que mostra, né, o eco dessa situação no mundo todo, né? Essa cortina, o céu piscando e tal. E você faz isso numa montagem de 2, 3 minutos, mas não desenvolve, decide focar numa pseudotrama e tal. Dentro desse momento filosófico, falando em Leibniz, mundos possíveis, a série trabalha questões bem interessantes da física que são assim jogadas, né? Como por exemplo a ideia da floresta escura ou floresta negra, né? Que por que a gente não tem, a gente envia sinais e não recebe os sinais de volta, né? A metáfora de você ter uma noção de que, por exemplo, se a gente está numa floresta à noite e tem um barulho, a gente tende a ficar calado e a gente não responde por medo do predador. E nós somos uma espécie predadora, haja vista as guerras que a cada 100 anos a gente faz pelo menos umas 4 ou 5 guerras, como está acontecendo nesse momento. Tem uma explicação do Sakane sobre a floresta escura e sobre a onda WoW. Dá só uma olhada aí sobre a floresta escura. O que acontece? Pode ser que o universo está cheio de civilização, mas ninguém quer pôr a cara, tipo numa floresta negra. O que isso tem a ver com Star Wars? Você entrou lá na floresta, volta lá pra floresta. Aí você chega e fala assim, cara, será que ali tem alguma aranha, algum bicho? Você vai ali dar uma chacoalhadinha na folha assim, né? Tá. Aí você, opa, não tem nada. Dizem que o sinal WoW é isso aí. Alguma civilização pode ter mandado essa mensagem. Nós captamos essa mensagem e eles descobriram que a gente captou. E aí eles sumiram. E aí eles sumiram. Falaram, opa,
tem gente ali, cara. Vamos ficar quieto aqui no nosso canto. Bem legal, né, essa questão da floresta escura, assim, e também o Sacani, ele fala da questão da onda WoW, né, que foi aí, acho que na década de 60 e 70, lá nos Estados Unidos, que bateu e voltou e nunca mais houve esse eco. E aí as duas teorias são citadas aqui na série, né, os 2 episódios são citados aqui na série, mas tão pouco são desenvolvidos. E assim, você tem outras questões de física, de ciência, que são enunciadas aqui, mas são jogadas, são mal trabalhadas, são até de modo displicente, superficializadas, e a série se perde muito nessa ideia de fazer forçosamente a gente se importar com personagens que, na boa, eu e você não estamos nem aí. Bom, e pra fechar esse momento filosófico aqui, eu trago Ailton Krenak. Sim, ideias para adiar o fim do mundo, a visão indígena sobre como a gente branco não sabe morrer, não sabe tratar da terra, como a gente não tem amizade com uma árvore próxima ou com um rio. O rio, quando morre, como aconteceu em Mariana, o Krenak fala isso, é um parente que está morrendo, está se despedindo. Acho que a série, ela tenta, né, na verdade, com o livro, trazer uma consciência ética, ecológica, de unidade, de organismo vivo, que não fica muito bem trabalhado em tela, né? No final nós somos insetos, naquela cena clichê, daquele final ali zoado. E o Ailton Krenak poderia ajudar a gente a pensar, inclusive, até em termos decoloniais, né? A série é muito colonial, a série é muito imperialista, né? O personagem desse Nick Fury ali, que junta toda a equipe e tudo mais, o papel do próprio único preto da série, o Sol, que é um papel esquisito, que parece que vai começar muito bem, fica fumando maconha em lugares diferentes em 4, 5 episódios e depois volta como Salvador no final e a gente tem que engolir isso. Mas voltando ao Krenak, é uma série bastante colonial, na minha perspectiva, assim, sabe? Essa ideia que tem ali subjacente de xenofobia, do estrangeiro, de vamos conquistar, vamos dominar a nossa ciência, os nossos cérebros, a nossa branquitude, algo totalmente avesso e diverso do que me parece que o Shinji Liu tá falando no livro e também que o Ailton Krenak traz aqui, que é uma visão mais holística, né? De que nós somos um corpo, nós somos um todo. E nesse sentido a série parece contradizer a mensagem de um corpo único, de um planeta só, de corresponsabilidade com os nossos e que nós somos o futuro, o passado e o presente ao mesmo tempo, nós continuamos no tempo através dos nossos, e o Ailton Krenak ajuda a gente a pensar uma antítese dessa visão eurocêntrica, branca, que foi trazida aqui pra série, que me parece bem diversa da série original, né, oriental, que tem 30 episódios, olha só, 30 episódios, que eu achei bem mais interessante. Eu vi 5 episódios dessa série e os 5 episódios são bem melhores, dá uma olhada aqui no YouTube que são bem melhores, mas assim, a Ailton Krenak ajuda a gente a pensar um pouco para além desse eurocentrismo que a série trabalha aqui. Mas bora lá voltar pra crítica. Bom, por fim, o Dilema dos Três Corpos é uma coisa que pra mim podia ser cancelada hoje, não precisa renovar essa série, é um desperdício de recurso, de investimento, é uma ideia de algoritmo, vira uma novela no final, as questões físicas, éticas e filosóficas são jogadas de qualquer jeito, fica um negócio meio esquisito e até pobre em termos de CGI, cenário, cenografia. O Nick Fury, branco, europeu, conquistador, aparece toda hora numa mesa sentado, numa sala vazia, e essa coisa fica se repetindo, a coisa meio jogador número 1. Enfim, é uma série ruim, que começa muito bem, promete, mas não entrega. De sci-fi tem muito pouco, de ficção científica tem muito pouco, de ficção tem bastante, de ciência tem quase nada, e não entrega nada. Ah, que saudade de Dark, ah, que saudade de Dark. Bom, então por isso tudo, a minha nota para a primeira temporada de O Problema dos Três Corpos é nota 5. Sim, é 5 porque é medíocre, é uma nota média para uma série média que vamos ver se de repente entrega mais alguma coisa aí. Eu acho que vai ser cancelada aí na terceira, quarta temporada, não vai pra frente não. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.